Boa tarde, Paulo Moura, cientista político, 28 de setembro de 2024. Falta praticamente uma semana para a definição do primeiro turno das eleições municipais e a eleição de São Paulo continua em aberto. 4 institutos apontam um empate técnico triplo entre Nunes, Boulos e Marçal. 2 institutos dizem que é Marçal quem vai ao segundo turno. Esses 4 que falam em empate técnico dizem que é Nunes quem vai ao segundo turno. Não tenho instituto de pesquisa de estimação, já analisei e comentei aqui as pesquisas desses 6 institutos. Mas no vídeo de hoje eu elenquei 5 fatores que podem desempatar o jogo a favor de Marçal na reta final que se aproxima esta semana. É o assunto do meu vídeo de hoje. Logo depois da vinheta eu já volto. Meus amigos, agradeço a todos vocês que contribuem financeiramente todo mês para manter o canal Dextra no ar. Este canal só pode existir graças a esse apoio financeiro mensal de vocês, que infelizmente nesse mês de setembro está muito abaixo do necessário para manter o equilíbrio com a despesa. Se você puder pegar o seu Pix ou se tornar membro do canal nesses últimos dias do mês, ajudando a equilibrar as contas aqui, eu agradeço. Muito bem, meus amigos, como eu disse aí na chamada, eu tenho analisado e comentado aqui no canal as pesquisas de 6 institutos de pesquisas. O Instituto Atlas Intel, o Instituto Quest, o Instituto Datafolha e o Instituto Paraná Pesquisa dizem que quem vai ao segundo turno é Ricardo Nunes contra Boulos. O Instituto Futura e o Instituto Veritá dizem que quem vai ao segundo turno é Marçal contra Boulos. Todos, portanto, têm um consenso em torno da ida de Boulos ao segundo turno. A divergência está entre Marçal e Nunes. E no vídeo de hoje eu vou elencar 5 fatores que podem favorecer Marçal nesta reta final. Por que isso? Porque podem definir quem vai ao segundo turno os eleitores indefinidos. Há uma parcela muito grande ainda de eleitores que não se definiu e vai escolher esta semana, provocando uma onda de convergência em direção a um dos nomes que será ungido com a escolha desses eleitores. Quais são estes 5 fatores? Em primeiro lugar, o eleitor de Pablo Marçal é um eleitor mais convicto, mais definido, menos propenso a mudar de candidato na reta final. Segundo o Datafolha, 27% dos eleitores que dizem que vão votar em Marçal dizem que não vão mudar de candidato, ao passo que os eleitores de Nunes, que se dizem convictos e que não vão mudar de candidato, são 16%, ou seja, uma parcela maior de eleitores de Nunes pode mudar de candidato. E por que isso? Porque Nunes faz muito voto na periferia, em eleitores de baixa renda, de baixo grau de instrução. E esse eleitor é mais volátil. Marçal também faz voto nesse eleitor, mas o eleitor de Marçal é parcialmente um eleitor de classe média bolsonarista, mais mobilizado e mais convicto, mas mesmo o eleitor de Marçal na periferia se mostra mais convicto. Portanto, sob influência de fatos que podem acontecer nesta reta final, uma parcela maior de eleitores de Nunes pode mudar de candidato. O segundo fator é o teor de mobilização. O eleitor de Marçal é mais mobilizado, é o eleitor mais politizado, mais ideologizado, mais motivado a votar. É visível isso especialmente nas redes sociais. Eu vejo nos comentários dos vídeos que eu faço aqui, sempre quando eu analisei o crescimento do Marçal na fase inicial da campanha, eu constatei esse grau de mobilização e constato ainda hoje. O grau de participação dos eleitores do Marçal nos comentários dos meus vídeos aqui é muito maior do que no de outros candidatos. Portanto, numa reta final, num contexto em que eleitores indefinidos vão se definir, a influência do fator mobilização em direção ao voto pode favorecer Marçal num contexto em que o eleitor de Ricardo Nunes é menos politizado e menos mobilizado e, o terceiro fator, se abstém com mais facilidade. O grosso do eleitorado de Ricardo Nunes está nas periferias,
É um eleitor de baixa renda, baixo grau de instrução, uma parte deles eleitores evangélicos. Em 2020, o índice de abstenção destes eleitores, dos eleitores de mais idade, foi muito grande, mas era pandemia. Ainda que haja uma redução das abstenções, já que não há pandemia esse ano, em geral o índice de abstenção nesse eleitorado é muito maior. Então, o índice de resposta na pesquisa não significa que esse eleitor vá votar. Entrevistado pelos institutos de pesquisa, esse eleitor se manifesta, vou votar em fulano, vou votar em cicrano, mas ele pode não ir votar na reta final, ao passo que o eleitor de Marçal tem muito mais certeza do voto e muito maior probabilidade de ir às urnas do que o eleitor de Ricardo Nunes. O quarto fator a pesar a favor de Marçal é o seguinte: a legislação eleitoral interrompe a propaganda eleitoral de televisão nos últimos 3 dias, ou seja, 72 horas antes do dia da votação, acaba a propaganda na televisão. Mas permanece a propaganda na internet, e a internet é território de Marçal. Marçal, portanto, tem capacidade e recursos para inundar a internet com seus conteúdos nos últimos 3 dias. Então, este fator, somado aos outros 3, grau de mobilização, de convicção e de índice menor de abstenção a favor de Marçal, num contexto em que ele domina a internet, é o quarto fator a favorecer Marçal. E, finalmente, neste contexto dos outros 4 fatores, haverá o debate da Rede Globo de televisão. Um debate no qual o desempenho dos candidatos, neste contexto em que a eleição poderá ser desempatada nesta reta final, se é que ela está empatada, lembrando, 4 institutos dizem que há um empate técnico, 2 institutos dizem que não há empate técnico e que Marçal está liderando. Mas se há empate técnico, este é um quinto fator que pode desequilibrar o jogo a favor de Marçal. Só saberemos na reta final, só saberemos sobre o desempate e quem vai ao segundo turno no dia da votação. Meu comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se aqui no meu canal e nos canais alternativos do canal Dextra nas outras mídias sociais. E lembre-se, o mês de setembro está terminando e a sua contribuição financeira é fundamental para esse canal continuar existindo, trazendo a você informações diárias comprometidas com ideias e valores que nós compartilhamos. Se você puder, agradeço, compartilhe esse vídeo e leve mais longe os conteúdos que eu entrego aqui diariamente. E amanhã tem mais.